Fala pessoal, todos mais uma vez muito bem-vindos ao Bravo Alferes, você no caminho certo. Para quem está chegando agora, eu sou Karine, idealizadora desse nosso espaço, e convido você a assistir os primeiros vídeos do canal, explicando como que é o canal, o que a gente tem a oferecer aqui, e já assistir nossa primeira trilha, que é sobre o método V. Esse aqui é um módulo extra, se você está chegando aqui para conhecer um pouquinho mais do DISC, essa ferramenta é sensacional, você está no lugar certo. Vem comigo, eu já vou te apresentar essa ferramenta aqui no canal, ok? Então, gente, o DISC, ele é uma ferramenta de assessment. O que ele não é? Já vou adiantar de uma vez para facilitar. DISC não é um teste psicológico, muito menos um teste de personalidade. Então, eu sou psicóloga, eu tenho esse compromisso aqui com vocês de trazer informação técnica correta. Eu sou psicóloga, eu posso utilizar ele enquanto ferramenta de assessment comportamental? Posso. Ele é um instrumento aberto a qualquer tipo de profissional, ok? Desde que tenha conhecimento e seja capacitado para trabalhar com ele. Beleza? Os testes psicológicos eu também posso utilizar, sou especialista em avaliação psicológica, então, quando eu atuo diretamente com orientação vocacional ou em outras áreas, eu posso sim utilizar uma correspondência ou outros instrumentos que facilitem, que melhorem o processo de diagnóstico ou de orientação e direcionamento, ok? De acordo com a necessidade do cliente, beleza? O DISC, ele foi criado por William Marston. Ele é um psicólogo norte-americano. Para mim, a novidade foi saber que ele é o criador da Mulher Maravilha. Pois é, ele também é um escritor. E ele, ao longo da trajetória dele, enquanto psicólogo, enquanto escritor, ele percebeu que as pessoas, elas eram guiadas por padrões de comportamentos. E observando esses padrões, ele categorizou 4 tipos principais de comportamento, ok? Então, ele categorizou o perfil dominante, característico mais de líderes, ele categorizou o comportamento influência, né, dos influentes, das pessoas mais voltadas para a comunicação. Ele categorizou o perfil estável, que é a pessoa que é ponderada entre o influente e o dominante. E ele categorizou conforme especialista em seguir regras, ele é conforme as regras. E qual que é o objetivo de tratar sobre o DISC aqui? É importante a gente conhecer, inclusive ele é muito utilizado para recrutamento e seleção. Tem uma empresa aqui em Belo Horizonte, a qual eu não posso compartilhar o nome, mas ela utiliza esse instrumento, várias empresas utilizam com nomes distintos, mas é o mesmo instrumento. A base dele é a mesma, identificar esses padrões de comportamento. Fazemos ele individualmente num formato de inventário. O que é um inventário? É um conjunto de perguntas que eu posso fazer de forma auto-aplicável, eu mesma responder essas perguntas, ou eu posso fazer de forma terceirizada. Isso no ambiente corporativo é muito comum, dentro de uma avaliação que a gente chama avaliação 360 graus. O que é essa avaliação? Eu avalio os resultados, os comportamentos, a sensação de satisfação no trabalho, não só do viés do funcionário, do executor, mas também em nível gerencial. E muitas vezes nós somos enganados. Eu tenho uma autopercepção, às vezes equivocada sobre mim mesma. Então, eu acho que eu tenho um determinado tipo de personalidade, um determinado tipo de comportamento, e acho que eu agrado, ou acho que eu desagrado.
E muitas vezes essa autoimagem que eu tenho, ela não é corroborada pelos meus pares e pelos meus superiores. Então, a avaliação 360, ela contempla esse círculo. Eu avalio o meu par e sou avaliada pelo meu par. Avalio a minha chefia e sou avaliada pela minha chefia. Avalio os meus subordinados e também sou avaliado pelos meus subordinados. Esse princípio, ele é interessante e útil em qualquer área, muito utilizado na área corporativa, mas no ambiente doméstico, em casa, nas nossas relações familiares, também é possível utilizar isso enquanto ferramenta. Outra curiosidade sobre o DISC. Quer dizer que eu sou dominante e os outros perfis. O fato, né? Isso, de certa forma, é ancorado com os conhecimentos da psicologia. Nós temos todos esses perfis dentro de nós. Acontece que, em determinadas circunstâncias e situações, um prevalece sobre o outro. Ou nós temos um perfil que predomina sobre os demais, e nós temos escalas de influência e estabilidade. Esse percentual distribuído em todos os perfis é que vai dizer de nós. Por exemplo, eu sou dominante, é o líder nato. Mas o meu segundo perfil pode ser o influente. Então, eu sou um líder que gosta de estar em contato, que gosta de conversar com as pessoas, de influenciar as pessoas, da comunicação. Beleza? Mas eu posso ser um líder, estar numa função dominante e ter o segundo perfil conforme. Eu não gosto tanto desse contato com o outro. Eu prefiro delegar essa função e exercer mais conforme. Então, eu sou um líder, eu sou um gestor que fico mais por trás da mesa, do planejamento, das contas, do que nesse contato direto com o público. Então, é isso. Temos todos os perfis. Por isso que é importante fazer uma avaliação adequada. A maioria dos perfis, dos testes disponíveis no mercado, eles não te dão um perfil pulverizado. Eles não te dizem quais os outros perfis, como que você performou, o que você tem de comportamento desses outros perfis. Aí que entra meu trabalho. Conheci o DISC quando da especialização em avaliação psicológica, e um dos questionamentos que a gente teve por parte do RH, né, estudando recrutamento e seleção, foi exatamente esse. O que difere o DISC de um instrumento, de um teste psicológico? O que aproxima ele de um teste psicológico? E aí? O que nós fazemos a partir disso? Então, existem estudos que validam ele enquanto perfil comportamental, é de fato condizente, mas para ser considerado um teste psicológico, ele precisa ter um estudo com pessoas que construa essas questões, né? As questões às quais eu me refiro são as perguntas. Então, tem que ter um estudo para avaliar se de fato essas perguntas avaliam aquilo que se propõe a medir, a avaliar. Então, não foi feito esse estudo ainda no Brasil, portanto, ele não é reconhecido pelo CRP enquanto um teste psicológico, mas é uma ferramenta amplamente utilizada e ótima para aquilo que se propõe, avaliar comportamentos. Então, aqui, por que nós trouxemos isso aqui? Quem fez a trilha entendeu que o processo decisório, que o maior projeto da nossa vida é a nossa vida. É muita responsabilidade fazer a gestão da nossa própria vida. É o nosso maior projeto. E com o método ver, entendendo, fazendo esse caminho de entender quem eu sou, onde eu estou,
para onde eu vou, entendendo que o sucesso é um processo, e sucesso é como um iceberg. Nós somos como um iceberg. Diante de cada um de nós temos um quadro. O que vemos das outras pessoas é só a moldura. O sucesso, aquilo que as pessoas veem de nós e que nós vemos das outras pessoas, é a pontinha do iceberg. O que sustenta todo esse sucesso, o que sustenta o nosso próprio sucesso, é muito mais profundo. Para fins de avaliação, voltando na questão da submissão ao CRP, estudos para validação, nós temos outros instrumentos que se dispõem a avaliar personalidade. Então, nós temos o Big Five, que são 5 grandes fatores de personalidade. Nós temos o inventário fatorial de personalidade, que se dispõe também a medir personalidade. Então, a personalidade, quando nós vamos estudar, ela é capaz de identificar, por exemplo, condições para depressão. É um perfil. Aí, quando nós vamos falar de perfil depressivo ou perfil intratensivo e extratensivo, a gente volta para dizer que nós temos todos esses perfis dentro de nós, assim como nós temos o perfil intratensivo e extratensivo. O que é isso? Eu sou extratensivo, então eu coloco para fora as minhas tensões. Então isso diz de um perfil também comportamental enquanto ações, mas isso diz de uma estrutura psíquica de personalidade. A questão do intratensivo e do extratensivo, que nós também temos os dois perfis, eles também vão dizer de personalidade e vão dizer de estrutura, de como é um perfil, como que essas pessoas intratensivas e extratensivas se posicionam no mundo, mas de uma perspectiva mais profunda de personalidade. Então, se eu sou extratensivo, mais conhecido como extrovertido, e eu tenho o intratensivo, que seria o introvertido. Se eu sou extrovertido, eu não sou introvertido? Não, gente. Isso diz da forma que a gente disponibiliza, que a gente canaliza a nossa energia. Então, o extrovertido é aquele que põe para fora. Eu estou chateada, eu falo com você, eu brigo, eu coloco para fora. Se eu sou intratensivo, eu sou a pessoa que vai remoer. E aí vou ficar ali, vou remoendo, vou guardando, e isso uma hora vai me fazer mal, ou eu vou colocar para fora, ou eu preciso, fazer meu processo terapêutico, me conhecer. É importante, tá vendo? Você se conhecer para saber de que forma que você se posiciona no mundo.